Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada, um conteúdo educacional trazido para vocês pela Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na transição de projetos Web3 entre diferentes ecossistemas. Olha, o conceito de portar um projeto de contratos inteligentes da EVM para Solana não é um simples processo de reescrever texto, sabe? É literalmente como pegar um motor de alta performance, desmontar ele inteirinho numa plancheta de desenho técnico e montar tudo de novo. Só que agora ele precisa rodar com um combustível totalmente diferente e sob novas leis da física. É um processo fascinante, mas que exige uma mudança radical de mentalidade. Então, a primeira coisa que vem à mente no início de uma migração é: poxa, por que a gente não pode simplesmente copiar e colar o código? Bom, para usar uma analogia de engenharia aqui, tentar forçar um código da EVM direto para a arquitetura da Solana seria mais ou menos como tentar ligar uma torradeira comum em um reator nuclear. Não tem como dar certo. As arquiteturas bases são absurdamente diferentes. A forma como os dados são guardados, como chamamos as funções e como as contas interagem, tudo isso requer uma reconstrução total fundamentada nas regras do novo ambiente. Certo, então vamos mergulhar no nosso mapa visual de hoje para organizar as ideias. A gente vai passar por 1. A importância da portabilidade. 2. A anatomia dos riscos. 3. Solidity versus Rust Anchor. 4. Planejamento e fluxo de migração. 5. O cuidado com as dependências. E, por fim, 6. O resumo e próximos passos. Seção 1. A importância da portabilidade. Já que definimos a nossa checklist de auditoria de segurança na análise anterior, a mentalidade agora precisa mudar. O foco passa a ser puramente em como os nossos padrões de design vão sobreviver a essa migração. E o que realmente significa portar? Mover um projeto da EVM para uma implementação nativa na Solana é, acima de tudo, manter as intenções econômicas e de segurança completamente intactas. A mecânica muda, com certeza, mas a superfície externa, a organização do estado interno e principalmente as suposições de confiança precisam ser perfeitamente traduzidas. É como manter a mesma alma, mas habitando um corpo arquitetônico totalmente novo. Indo para a seção 2, a anatomia dos riscos. Porque sim, reconhecer exatamente o que pode dar errado mapeia de forma direta as nossas escolhas de engenharia. Vamos classificar esses riscos. O nosso primeiro ponto de atenção, e de longe a prioridade máxima absoluta, é o risco estrutural. Ele é crítico porque exige, quase sempre, uma rearquitetura completa de como o armazenamento funciona. Se o seu contrato na EVM dependia de um mapeamento global para guardar saldos, tentar forçar essa mesma lógica na Solana vai gerar gargalos absurdos ou simplesmente não vai funcionar. A gente precisa repensar o modelo de contas literalmente desde o alicerce. Em seguida, temos o risco comportamental, que é bem mais sutil e traiçoeiro. Qualquer falha na hora de preservar a semântica exata das condições de guarda da EVM pode quebrar a máquina inteira, e o pior, de forma silenciosa. Se uma verificação de segurança for traduzida de um jeito meio frouxo, os caminhos de execução mudam e a sua lógica de negócios desmorona sem emitir um único aviso prévio. E fechando essa trinca, o risco de dependência. Aquelas peças que a gente importa, como bibliotecas de terceiros, quase sempre escondem suposições lá no fundo. Elas podem assumir que existe um cálculo de gás específico ou um estado global que não existe na Solana. Ignorar isso é o mesmo que montar o seu motor novo com peças que não foram fabricadas para ele. Seção 3, Solidity versus Rust Anchor. Aqui a gente vê o contraste nítido entre o maquinário antigo e a nossa nova caixa de ferramentas. E isso ilustra de forma brilhante a mudança mecânica central dessa transição. Na EVM, o ambiente te dá um monte de coisas implícitas, como o famoso MSG.Sender, e um estado global super acessível. Já na Solana, na SVM, tudo, absolutamente tudo, muda para um paradigma explícito. O estado vive em modelos de contas bem específicos e as ações são autorizadas por signers declarados de forma clara. O que era implícito vira explícito e o que era global vira focado em contas. Vamos para a seção 4, planejamento e fluxo de migração. Agora a gente entra em um guia prático de montagem, para evitar aquele retrabalho catastrófico no meio do projeto. Esse é o nosso processo de montagem em 5 estágios. A gente começa com o inventário profundo, depois classifica os riscos, mas prestem muita atenção no passo 3, criar um protótipo cedo. Isso é vital. Prototipar a funcionalidade crítica logo de cara valida suas ideias e evita aquele pesadelo terrível de ter que reconstruir o motor inteiro mais tarde, com o prazo já estourando. Seção 5. Cuidado com as dependências. O ponto crucial aqui é o seguinte: uma única biblioteca importada, se for mal traduzida, pode arruinar toda a sua planta arquitetônica.
Para evitar o caos e manter a clareza, matrizes de planejamento compactas são essenciais. Elas definem exatamente o item, quem é o responsável e qual é o artefato esperado ao final. Então, se a equipe de engenharia precisa fazer o inventário da superfície do contrato, o resultado esperado é um CSV, uma matriz bem detalhada. É isso que garante previsibilidade e mantém o trem nos trilhos. Trazendo uns exemplos bem concretos para vocês. Peguem bibliotecas como Ownable ou SafeMath. Elas são cheias de operações internas que são exclusivas da rede Ethereum. Aqueles opcodes inline antigos ou timestamps implícitos, eles simplesmente não têm uma tradução direta. A gente precisa de uma reimplementação completa e cuidadosa em Rust, usando matemática checada ou contas derivadas, os famosos PDAs. Chegamos à seção 6, resumo e próximos passos. Vamos avançar e ver como tudo isso se consolida para o fechamento da nossa análise. Olhem bem para essa citação. Ela não é só um conselho, tá? Ela deve ser tratada como a regra de ouro de qualquer migração de contratos inteligentes. É a essência que garante uma tradução segura e funcional. Se você preservar a intenção original, deixar o estado muito explícito através do modelo de contas da Solana e testar com protótipos antes de mergulhar de cabeça, o projeto vai ter um caminho incrivelmente sólido pela frente. Então, como próximos passos imediatos para preparar o terreno do nosso módulo de mapeamento, a gente precisa reunir detalhadamente os mapas de todos os pontos de entrada, listar cada uma das variáveis de estado que vão precisar persistir na nova arquitetura e, claro, deixar aquela lista de dependências rigorosamente anotada para a auditoria. E, para encerrar a nossa conversa de hoje, eu deixo uma provocação para vocês pensarem. Quais suposições ocultas da EVM estão nesse exato momento espreitando silenciosamente aí no código do seu projeto, só esperando para quebrar sua implementação nova? É melhor descobrir isso a tempo, concorda? Este foi um conteúdo educacional desenvolvido com orgulho pela Ford College. Para expandir seus conhecimentos e mergulhar ainda mais fundo nas transições dentro da Web3, visitem agora mesmo ford.college. Um abraço e até a próxima.